Então, nessa aula 2, nós vamos dividir em duas partes. Primeiramente, nós vamos mostrar o desenho, o esboço, o gráfico, e o que isso quer dizer de uma função do segundo grau. E para isso, nós vamos trabalhar com o mesmo material que você já tem. Então, lembrando, na função do primeiro grau, nós temos uma reta, o desenho é uma reta, né? Então, é aquilo que nós vimos na aula passada. Se eu clicar aqui em funções de segundo grau, nós vamos para o material de funções sobre funções de segundo grau, tá? E aí nós vamos estar trabalhando, e eu quero que vocês primeiramente compreendam. O esboço, o desenho de uma função de segundo grau é uma parábola, tá? E essa parábola tem concavidade para cima se o termo A for maior que zero, e a concavidade da parábola será voltada para baixo se o termo A for menor que zero. Os termos A, B e C são os que acompanham as incógnitas, tá? Então, o que acompanha o x ao quadrado é chamado de termo A. O que acompanha o x é chamado de termo B. E o que acompanha o C é o termo independente. Ok? Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar aqui, tá? Com a concavidade da parábola e vamos ver o ponto de máximo ou ponto de mínimo e vamos interpretar isso. Então, olha lá. Concavidade vai ser para cima, vai ter esse desenho, se o termo A for positivo. E vai ter esse desenho se o termo A for negativo, tá? E aí nós vamos entender que o vértice da parábola eu tenho em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X. No eixo X eu vou dividir exatamente a metade da parábola, onde esse ponto corresponde ao valor máximo ou valor mínimo da parábola. Para a gente contextualizar, eu vou pegar esse exemplo aqui, tá? Ó, exatamente esse exemplo. Então, a eficácia de um medicamento ao longo do tempo, tá? Então, tenho essa função, e aí eu já tenho aqui os termos A, B e C. Termo A é o menos 2, porque acompanha o t ao quadrado. Termo B é o que acompanha o termo t, né, que não está ao quadrado, vale 8. E o termo C vale 3, é o termo que está independente, tá? A primeira ideia, eu sei que a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo, tá? Por quê? Porque o termo A é negativo, o termo A vale menos 2, ok? E aí nós vamos encontrar, então, o desenho. Eu sei que ela é para baixo e ela vai ter um ponto de máximo, tá bom? E aí, quando que é esse tempo máximo? O tempo máximo vai ser dado pelo y vértice. Y vértice. E o tempo, ó, y vértice, que eu encontro através dessa formulinha, tá? E o x vértice vai ser qual o tempo em que o valor vai ser máximo, tá? Então, nesse exemplo, ó, quando que vai ser que a eficácia do medicamento vai ser o maior possível, né? Então, nós vamos fazer essa interpretação. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vamos calcular aqui, delta, vou deixar aqui, delta, vou escrever isso, delta é igual. E aí vou colocar aqui, delta é igual, vou escrever aqui tudo completo, tá? Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, ok? E aí eu já vou substituir direto, tá? Então, vai ser igual a b ao quadrado. Qual o valor de b? B vale 8. Então, vai ser igual a 8 ao quadrado menos 4 vezes a. Qual o valor de a? É menos 2. Menos 2 vezes c. Qual o valor de c? É 3. Ok? Então, eu vou colocar o resultado aqui. Já vou deixar o resultado aqui no final, tá? Vou deixar o resultado final aqui, perdão. Então, vou deixar o resultado final.
Vou deixar o resultado final aqui, tá? Igual, então delta é igual 64 menos, né? 8 ao quadrado é 64, e aí eu tenho que 4 vezes 2 é 8, vezes 3, 24, menos vezes menos é mais, tá? Mais. E aí, então, sobrou que delta vai ser igual a mais 24, ok? Ó, 8 vezes 8, 64, e aí eu tenho delta ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24, então ficou mais 24. Beleza? E aí eu tenho o resultado final aqui, eu vou escrever que delta aqui ficou igual a 108. 108, tá? Delta é igual a 108. Então, delta é igual a 108. Encontramos, então, o discriminante, delta. Agora, eu vou encontrar o x-vértice e o y-vértice. Então, lembrando, eu sei a concavidade da parábola, eu sei que ela é voltada para baixo, e agora eu vou encontrar o maior valor em x, que vai fornecer o maior valor em y, tá? Nesse caso, maior, mas poderia ser um menor. Então, primeiramente, aqui eu tenho os eixos, tá? Os eixos x e os eixos e o eixo y, tá? Y é igual ao f de x, ok? E aí nós vamos substituir aqui. Então, primeiro eu vou encontrar o x-vértice. X-vértice. Então, x-vértice. X-vértice é igual. E aí, menos b. Lembrando que o valor de b no exercício é 8. Então, menos b é menos 8. Então, menos 8. Menos 8. Dividido por 2 vezes a. A vale menos 2. Vou colocar aqui menos 2. Menos 2. E aí eu tenho o resultado final, tá? Vou deixar aqui x vértice, tá? Então eu encontrei o x vértice. Aqui vai ficar menos 4. Então, 8 dividido por 4 é 2. Menos dividido por menos é mais. Então, sobrou que o x vértice é 2. Então, o ponto aqui em x que vai ter o correspondente maior aqui é 2, tá? Vou marcar aqui 2. 2. Bom, e agora eu vou encontrar aqui o y vértice, tá? Y vértice. E aí, y vértice, vou substituir aqui, ele é igual a menos y vértice. Y vértice. Ele é igual a menos delta, nós já encontramos que delta é igual a 108, né? Fizemos antes. Delta é igual a 108. Então, vou deixar aqui, opa, 108. 108 dividido, ó, aqui é menos, tá? Vou deixar menos, porque a formulinha é menos delta. 4 vezes A. A vale menos 2. Então, o resultado final, já vou fazer direto aqui, ó, 4 vezes menos 2 dá menos 8, ok? Menos 8. Menos 8. Pessoal, e aí nós encontramos que o y vértice é igual
y vértice vai ser igual, vou trocar a cor aqui. Y vértice vai ser igual a 108 dividido por 8, menos dividido por menos é mais, então sobrou igual a 11, ok? 11. E aí eu tenho as informações, tá? Primeiro, x vértice é 2, y vértice é 11, quer dizer, a altura maior aqui vai ser 11. E eu tenho uma outra informação, que é onde que o eixo y vai ser cortado. O eixo y vai ser cortado no ponto em que é igual a C, tá? Então, C. O termo C aqui vale 3, então é onde vai ser cortado. E aí vai ser cortado aqui em 3, tá? 3. Porque é o termo C. Beleza? Então, vejam, o maior ponto da parábola vai ser esse, que é a junção. Ou seja, as coordenadas de x vértice e y vértice. Então, o maior ponto é aqui, porque eu tenho o ponto de máximo, porque a concavidade da parábola é para baixo. Ele vai interceptar o eixo y aqui no ponto 3, tá? E o meio da parábola vai ser aqui em 2. Então, fazendo esse desenho, tem que ser algo próximo, tá? Próximo disso, ok? Então, a eficácia do medicamento começa aqui em 0, no tempo 0. Ele tem um ponto 3. Quando eu coloquei 1, ele vai ter um outro valor aqui. Quando chegou em 2, a eficácia do medicamento está medido em 11. E depois desse tempo, a eficácia começa a cair, tá? Então, essa é a interpretação. Quero que vocês pratiquem e logo nós vamos fazer outras atividades.